Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Meu nome é Dinei Serpa e o objetivo desse canal é esclarecer um pouco, despretensiosamente, é claro, dentro das minhas próprias limitações, mas esclarecer um pouco, procurar ajudar quem precisa, esclarecendo um pouco sobre essa confusão toda que está por aí, por esse mundo que a gente vive, né, que torna esse mundo um lugar tão assustador, um lugar confuso. E o tema de hoje é: precisamos falar mais sobre os mestres. É importante esclarecer, em primeiro lugar, que isso é só uma forma de expressão, porque mestre só existe um. E ele está dentro de cada um de nós. Então nós somos os nossos próprios mestres, mas não a partir do ego, não a partir da confusão mental, não a partir da mente, a partir de algo superior, algo que transcende a mente, que está além da mente, que é o ser. E o ser, ele permeia toda a existência, seja ela visível ou invisível, inclusive permeia a cada um de nós. Todos nós temos acesso ao ser. Mas, em termos de comunicação, isso é importante também, eu já falei outras vezes que é uma das minhas maiores preocupações e das minhas maiores tentativas de esclarecimento é sobre a palavra, é sobre a comunicação, é sobre a semântica, o poder que a palavra tem dentro do mundo físico, dentro desse nosso plano físico. E se a gente não consegue transcender a palavra e o seu significado literal, digamos assim, aquele significado do dicionário, o dicionário, às vezes, esse significado nos ajuda, dando uma direção, né? A palavra montanha logo gera na nossa mente, né, um monte, mas a palavra montanha não nos dá as particularidades de uma determinada montanha, com seus rios, com suas árvores, suas cavernas enfim, tudo que contém, né, os animais, a fauna, a flora, enfim, que contém na caverna. O único jeito realmente de conhecer da montanha. O único jeito de conhecer realmente aquela montanha é adentrando a montanha, adentrando aquele mistério. Então, a palavra acaba nos confundindo. A semântica é muito importante. Essa é uma das grandes lutas, entre aspas, né, digamos assim, desse canal, é a tentativa de esclarecer sobre as nuances da palavra. E geralmente o senso comum dá um significado à palavra, congela a palavra no tempo, e geração após geração a gente vai solidificando aquele significado, achando que realmente aquela palavra significa aquilo. Já falei tantas vezes, acabei de falar da montanha, e já falei tantas vezes da palavra amor. O que nós supomos ser amor não é. Essa palavra ela foi distorcida, ela foi calcificada ao longo do tempo, geração após geração. Então, existe uma necessidade muito grande de nós transcendermos, que significa ultrapassar, pura e simplesmente, não tem um significado místico, religioso, nada disso. Transcender significa ultrapassar alguma coisa. Então a gente precisa transcender o significado literal e do senso comum que nós temos recebido geração após geração das palavras como um todo. E é óbvio que por palavra a gente está falando, eu estou falando da construção de uma frase, de um texto, de um parágrafo, de uma sentença, enfim, tudo isso muda. Então, quando eu falo precisamos falar mais sobre os mestres, eu quero me referir especificamente àqueles seres reconhecidos
como seres iluminados que andaram e andam pela nossa Terra, tentando trazer um pouquinho de esclarecimento, um pouquinho de luz. O que eu faço é tentar reproduzir de alguma forma, parcamente, né, dentro dos meus conhecimentos limitados, da minha capacidade limitada, eu tento reproduzir aquilo que esses mestres falaram a partir de um entendimento, como eu disse, transcendente, não me prendendo ao significado literal. E tem uma coisa que acontece bem interessante, é um exemplo muito importante esse, que eu percebi ao longo dos meus estudos, enfim, é que todos os mestres dignos de serem chamados assim, especificamente mestres espirituais, ou seja, que tentam ensinar algo sobre algo além do corpo físico, algo além do mundo físico, todos eles falam a mesma coisa. Se eles não falam a mesma coisa, um deles está enganado, porque a verdade é uma só, embora ela seja mutante, ela é uma só. Aí eu percebi o seguinte, aí entra a questão da palavra, significado da palavra, entra a questão da semântica, é muito importante isso. É o primeiro passo para a gente começar a transcender a palavra, entender o conceito. Vou falar conceito para tentar me comunicar em termos humanos, né, em termos do senso comum. Então, para entender o conceito de semântica. Aparência, ou melhor dizendo, aparentemente, os mestres falam coisas diferentes, conflitantes. Cada mestre fala uma coisa e às vezes parece, muitas vezes, inclusive, parece que eles estão falando coisas que conflitam com o que o outro disse. Só que isso não é verdade. Depois que a gente transcende o significado literal, essa solidificação da palavra, e obviamente das frases, das sentenças, né, dos textos, a gente percebe que eles estão falando exatamente a mesma coisa, com palavras diferentes, com a sua própria peculiaridade, com a sua própria escolha de palavras. É só isso que acontece. E se não fosse assim, alguma coisa estaria errada. Então, nós temos, eu vou citar alguns mestres que eu acho que precisam ser mencionados. Infelizmente eu vou deixar alguns de fora, lógico, não vou lembrar de todos, mas vou lembrar daqueles que mais me influenciam e que eu acho que tem que ser lidos ou assistidos nessa nossa era aí de YouTube, tem muitos que podem ser assistidos. Então, podemos falar de Jesus, obviamente, o maior dos mestres. Eu não estou falando da religião, não estou falando da Bíblia, não estou falando nada disso, estou falando do mestre espiritual que pisou na Terra, chamado Jesus. Buda, Lao Tse, Confúcio, Rumi, né? Jalaladdin Rumi, Eckhart Tolle, nos tempos modernos, Osho, nos tempos modernos, Krishnamurti, sem sombra de dúvidas, talvez na era moderna o maior mestre que já pisou nessa nossa terra. Não existe uma competição, né? Eu tenho esse receio de falar de determinada forma, porque eu também sou influenciado pela nossa sociedade, obviamente. Então, eu não sei se eu coloco Jesus acima por causa da minha influência, né? E repito, não estou falando Jesus bíblico, não estou falando Jesus da religião, não estou falando esse Jesus que chegou até nós, essa história toda, historiada toda. Eu estou falando do mestre, e alguns já entendem, já conseguem entender essa diferença clássica, importantíssima, sobre Jesus, das religiões e o verdadeiro Jesus que nos trouxe a verdade crística. Então não é o Jesus dos cristãos, mas sim o Jesus crístico.
E quem mais nós temos? Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Adyashanti, também um mestre importantíssimo, Papaji, Moji, eu não sei pronunciar Moji ou Moji, tanto faz. É tanta gente boa que vale a pena a gente substituir tanta desgraça que as pessoas costumam falar no seu dia a dia, né, sobre desgraça, principalmente sobre política, que não leva a lugar algum, né, essa política partidária, eu digo, né, que é diferente. Política é uma coisa e política partidária é outra, embora não pareça, embora o senso comum vai dizer, o senso acadêmico vai dizer assim, não, tu está enganado, é a mesma coisa. Não é. Não é, e não é só porque o meio acadêmico diz que é de uma forma que é, né? Então, ao invés de falar sobre tantas asneiras, como a gente está acostumado, né, a gente poderia substituir, por isso eu inventei, né, esse precisamos falar mais sobre essa linha de pensamento, precisamos falar mais sobre outras coisas, precisamos falar mais sobre coisas que nos elevem, que elevem o nosso ser, que elevem o nosso espírito, que elevem a nossa mente, enfim, que nos elevem e não coisas que nos coloquem para baixo. Então, recomendo muito, de todo o meu coração, que vocês conheçam um pouco mais desses mestres, né? Eu citei alguns, provavelmente me esqueci de alguns. A gente precisa substituir urgentemente. Na verdade, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma realidade agora, essa chamada nova era, né? A gente está vivendo uma realidade onde a gente está realmente substituindo, e eu vejo na minha volta, talvez se você acha assim, você não está vendo isso, talvez você esteja olhando no lugar errado. Porque eu vejo na minha volta um crescendo de pessoas que buscam, através das mais variadas formas, no tarô, na astrologia, nas terapias diversas, enfim, né? Eu vejo um número muito grande de pessoas buscando aprofundar de alguma forma em coisas elevadas. Muitas pessoas ainda estão divididas, então percebo também que muitas pessoas, por isso eu sempre digo no começo, despertando e despertos, porque a gente vê que quando a pessoa está despertando, ela fica dividida. Então ela usa um pouquinho da luzinha que ela que acendeu para interpretar o mundo físico, e acaba saindo uma coisa meio grotesca. Ela não consegue ainda se desligar de coisas que não levam a lugar algum, como, digamos, a política partidária. Eu falei se não me engano foi no vídeo anterior, eu falei que é interessante como eu vejo assim, muitas pessoas ditas espirituais ou espiritualistas, tanto faz, elas disseminando sem ter consciência disso, porque isso significa que elas estão despertando, elas não estão ainda despertas. Sem se dar conta, elas estão disseminando ódio. E é uma coisa interessante, porque quem está de fora, olhando, vê assim, o vermelho criticando o azul criticando o vermelho, mas eles não se dão conta do que eles têm em comum. O ódio, pura e simplesmente. E essa raiva, esse ódio pelo mundo como ele acaba convergindo nessa questão aparentemente ideológica ou política, esquerda ou direita. Mas ambos estão disseminando uma única coisa, o ódio. Então, quer dizer, por isso que o grande mestre Jesus ensinou de uma forma muito peculiar a questão, não se pode servir a dois senhores, porque isso divide a pessoa. Isso divide em primeiro lugar, nós precisamos nos tornar íntegros. Quer dizer, alinhados
mente, corpo, espírito, essas coisas todas. E esse tipo de coisa acaba nos dividindo a ponto da gente não perceber a nossa... É isso que significa estar inconsciente, é isso que significa estar adormecido. Então muitas pessoas realmente elas estão apenas despertando, e não falo apenas não no sentido pejorativo, não diminuindo o valor de estar despertando. Obviamente, é importantíssimo estar despertando. E todos vão despertar no seu tempo. Então, eu estava dizendo, nós estamos no início, isso que a gente chama de nova era, é recém o início. Nesse começo de milênio, nós somos as pequenas sementes plantando o despertar, plantando a consciência e plantando a espiritualidade, não o espiritualismo. Eu já gravei vídeos falando que existe uma diferença muito grande entre espiritualidade e espiritualismo. E a base disso está no ismo, no sufixo ismo, que significa ideologia, ideia. Espírito não é ideologia, espírito não é ideia, espírito é. Aquilo que é, não é ismo. Então, por isso existe uma diferença muito grande entre espiritualismo e espiritualidade. Mas tudo bem, eu sei que tem muita gente que se identifica, eu sou espiritualista, que ainda não aprofundou nesse tipo de semântica, que é importante, não pense que não é importante, porque a palavra molda o mundo. Na verdade, seria uma das coisas mais importantes para entendermos, por isso que eu sempre fiz questão de frisar a questão semântica no meu canal. É o canal da semântica, na verdade, porque eu falo tanto que algumas pessoas talvez até se cansem, né? É importante a gente ter a noção da influência. Não é uma influência... É algo concreto. É o mito da Torre de Babel. O mito da Torre de Babel não tem nada a ver com diferenças linguísticas, diferenças de línguas, né? Português, inglês, espanhol, francês. Não é disso que o mito da Torre de Babel trata. O mito da Torre de Babel trata da semântica, que é eu falar uma palavra, né? E ela está tão contaminada. Por exemplo, a palavra mais contaminada de todas na nossa era, não sei como é que era antes, né? É a palavra Deus. Então, quando uma pessoa fala a palavra Deus, geralmente quem tá ouvindo e tá dentro do senso comum vai pensar sempre, sem erro, no Deus das religiões. A mesma palavra dita por um mestre espiritual tem um sentido e no senso comum ela tem outro sentido completamente diferente. Então, quando uma pessoa que se diz ateia, no caso, combate essa palavra, ela não parou ainda e não aprofundou suficientemente no autoconhecimento, ou seja, no conhecimento de si mesma, para entender que existe uma diferença muito grande. Então, quando o mestre fala de Deus, ele está falando de uma coisa muito profunda, que não tem nada a ver com o conceito religioso, o conceito das religiões de Deus, porque Deus não é um conceito e blá 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 blá, mas eu não estou aqui para falar disso, eu só usei isso como um exemplo para a gente ver a profundidade da influência de uma palavra. Então a palavra acaba se tornando desgastada, aí ela é substituída por outra. Aquela outra, quando cai no senso comum, é esse que é o problema. Aquela outra palavra, quando cai no senso comum, ela se torna desgastada também. Por quê? Porque o senso comum é composto, está composto até agora pela maioria inconsciente, pela maioria ignorante. Pela maioria ignorante eu digo no sentido que não sabe, porque é outra palavra também que já tem um conceito desvirtuado, né? Ignorante parece xingamento, não é xingamento. Ignorância significa não saber. E ignorância é o oposto de consciência. É o oposto de saber. Consciência significa saber intenso. Ciência significa saber. Ignorância é o oposto de consciência, de ciência, de saber.
Então, ignorância só significa isso, é o oposto. Então, é outro mito também ensinado na Bíblia, muito interessante, né? De que nós viveríamos por um longo período de tempo dominados pela besta. Então, todo mundo faz uma fantasia, né, monstruosa sobre o que seria a besta, 8 cabeças, 7 cabeças, 5 cabeças, papapá. Todo mundo imagina na sua mente assim o monstro mais feio que possa existir para imaginar como a besta. E a besta é a coisa mais simples que existe. A besta é o não saber, a besta é a ignorância. Já gravei vídeo também falando isso. As coisas são muito mais simples, gente, do que a gente imagina. Como é que a gente descobre isso? Através do ensinamento desses chamados mestres espirituais que pisaram na humanidade. Sadhguru também. Enfim, existem tantos, né? Hoje em dia, felizmente, no Ocidente, fora das religiões, porque antigamente, na Idade Média, existiram muitos mestres que eram chamados místicos religiosos, né? Dentro do catolicismo, que é o cristianismo primordial, né? Então, dentro do cristianismo existiram também mestres iluminados, como o chamado Santo Agostinho, um grande filósofo, entre outros, como Meister Eckhart, né? Que é da onde o nosso amigo Eckhart Tolle recolheu, ou Tolle, eu não sei como é que pronuncia também, mas imagino que seja Tolle. Ele escolheu ser chamado de Eckhart, não é esse o nome original dele, ele escolheu em homenagem a Meister Eckhart, que é Mestre Eckhart, que foi um grande místico do cristianismo na Idade Média. Então, até mesmo dentro da religião existiram muitos mestres espirituais, de verdade. E o mestre espiritual é aquele que ensina a verdade, ele não tem nada a ver com religião, embora ele seja o verdadeiro religioso, porque é outra palavra também congelada, cristalizada, modificada, e hoje em dia é uma palavra repulsiva, se tornou uma palavra repulsiva, que é a palavra religião. Mas religião é uma coisa bem simples, a palavra significa religar, religar com o todo, religar com o ser, religar consigo mesmo, né? Religar, simples assim, né? E o verdadeiro religioso não é aquele que está nas organizações religiosas, que está dentro de uma igreja. O verdadeiro religioso é aquele que interioriza, é aquele que vai para dentro de si mesmo. O verdadeiro religioso é o místico, que é outra palavra também que tem um sentido errôneo. Místico significa aquele que penetra no mistério. A palavra místico decorre da palavra mistério. O místico é aquele que penetra no mistério. É o contrário de leigo, né? E por aí vai. Então, o que acontece assim? Geralmente a religião, a organização religiosa dominante, ela demoniza as palavras que podem levar a uma oposição, que podem levar a uma iluminação individual. Por quê? Porque o princípio básico das organizações religiosas é número, prosélitos, integrantes. A religião, a organização religiosa, ela tem que ser grande, né? Que tem muito a ver com a chamada besta, né? Mas eu vou explicar de novo. Quando estou falando besta, estou falando ignorância. Então, o papel da organização religiosa dominante sempre é deixar os integrantes, deixar os prosélitos, né? Os crentes, ignorantes, longe do saber. Então eles demonizam ao longo da história. Todas as religiões fizeram isso, sem exceção. A religião egípcia, a verdade era sempre permitida somente para os iniciados. Na Grécia, na Grécia Antiga, no Egito Antigo, entre os assírios, enfim, todos os povos da antiguidade, a verdade era sempre
permitida somente para poucos iniciados, né? A pessoa tinha que percorrer um longo caminho para conseguir ter acesso à verdade. E hoje em dia o que está acontecendo é que existe a possibilidade, embora ela não esteja sendo devidamente aproveitada ainda, a possibilidade de milhares de pessoas terem acesso à verdade. Partindo principalmente dessa premissa, ela está dentro de cada um de nós. Qual é a diferença disso de hoje para o passado? No passado, isso também não era dito. Hoje em dia, por causa das redes sociais, por causa da mídia, digamos assim, isso pode ser levado a muitas pessoas, isso pode chegar em muitas pessoas. Pode, isso não quer dizer que chegue, porque muitas pessoas estão tão adormecidas, tão hipnotizadas pelo sistema, que nem percebem as informações, entre aspas, né? A verdade, não percebem a verdade chegando até ela o tempo todo. Ela está tão influenciada pelo senso comum, hipnotizada pelo senso comum, que é a chamada Matrix, né? Em decorrência do filme. A gente passou a usar do filme lá de 1998, com Keanu Reeves, a gente passou a usar essa expressão, que é muito bem colocada também, porque muitos que assistiram o filme não entendem bem o que é a tal da Matrix. A Matrix é o senso comum. O senso comum hipnotiza. E a partir do quê? A partir da palavra. Aí, pontualmente, ao longo das eras, surge um mestre espiritual que diz: eleve-se acima da palavra. Cada um com a sua maneira própria de falar. E aí depois também tem os tradutores, tem os discípulos que não entendem a profundidade do que o mestre disse e tal, que traduzem de forma diferente, limitada, né? Então as coisas chegam até nós de forma limitada. Mas quando a gente aprofunda no mistério, não pelo que o outro diz, mas pelo que eu quero descobrir. Quando a gente aprofunda no mistério, o mistério some. E a gente percebe que todos os mestres estiveram falando a mesma coisa o tempo todo, com palavras diferentes. E até mesmo aqueles que chegaram, aquelas linguagens que chegaram até nós, aquelas palavras, né? Ou textos, ou sentenças, ditados que chegaram até nós de forma distorcida, a gente consegue compreender, porque a gente percebe que a verdade está ali. A verdade é uma só, não importa a língua que a gente use, não importa a palavra que a gente use. Mas é preciso percorrer, é preciso entrar na montanha e percorrer todas as suas trilhas. É cansativo, é dolorido, leva tempo, estamos sujeitos às intempéries, estamos sujeitos aos animais perigosos, letais. Isso é a existência terrena. E muitos desistem no meio do caminho, no meio dessa subida, no meio dessa exploração, muitos desistem porque realmente e óbvio que eu estou falando de forma figurada, né? Metaforicamente eu estou falando do autoconhecimento, né? Eu acho que você já percebeu, a montanha que eu estou falando, percorrer a montanha, é a montanha do autoconhecimento. Olha só, Jesus chamou essa mesma coisa que eu estou falando, Jesus chamou de porta estreita. Isso não é uma coisa religiosa, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com organização religiosa, não tem nada a ver com céu, inferno, nada disso. A porta estreita é a porta do autoconhecimento, que eu estou usando uma metáfora diferente, estou falando da montanha, percorrer as trilhas da montanha. Então, semanticamente, todos os mestres falaram a mesma coisa. Então, e falam, né, porque tem muitos vivos ainda que estão aí, que estão escrevendo livros, e eu gostaria muito que esses mestres chegassem. Eu divulgo sempre na minha página no Facebook. Algumas coisas eu publico também aí na comunidade do YouTube. Eu procuro sempre dar prioridade de fazer meus posts, né? Eu faço muitos posts, eu crio muitos posts. E esses posts eu sempre crio com o dizer de algum desses mestres. De preferência
uma coisa curta, sabe? Muitos que não conseguem penetrar a profundidade, né, disso, pensam que se trata de frases motivacionais, frases de para-choque de caminhão. Tudo bem, cada um pode pensar o que quiser, mas não é. É a profundidade do mestre. Eu pretendo, né, na minha pequenez, divulgar esses mestres para as pessoas que não conhecem, como o Krishnamurti, Adyashanti, falei antes, Moji, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj e Papaji e tantos outros que me fogem agora, Eckhart Tolle. Então sempre que eu posso eu faço posts com frases desses mestres para acender uma luzinha em alguém por aí. Eu lembro que houve uma época na minha vida, lá nos primórdios da internet lá, que não faz muito tempo, né, que eu sempre via uma frase que dizia assim, ninguém pode ser são estando adaptado a uma sociedade doente. Não é bem assim a frase, mas não faz mal. Era uma frase de Krishnamurti. Eu ficava pensando, o que significa isso? Quem é esse cara? O que significa isso? Quem é esse cara? Quem é esse cara? E então, quando eu aprofundei e tal, me chamou a atenção que graças a uma postagem que ficava aparecendo, eu participava de um grupo de filosofia de Nietzsche, e alguém lá postava de vez em quando, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. É a frase de Krishnamurti. Mas quem é esse Krishnamurti? Puxa vida! E aí aquilo começou a atiçar a minha curiosidade. Entende? Para mim, a gente tem bastante acesso ao Osho por causa dos livros dele, que chegam muito, né? Então a gente tem muito acesso, eu tinha muito acesso ao Osho. E aí comecei a me interessar por Krishnamurti. E achei a linguagem difícil, eu achei muito difícil de entender. Mas uma coisa vai puxando a outra, o meu interesse e tal me fez ir cada vez mais ultrapassando as limitações da palavra e percebendo que eles falam a mesma coisa, com linguagens diferentes, com entonações diferentes. E tem uma outra coisa que eu quero falar sobre os mestres, muito importante, que existe uma idealização, como em tudo, né, que a gente faz, existe uma idealização sobre como um mestre deve se comportar. E aí tem uma coisa interessantezinha, que é assim, ao longo da história do catolicismo, tá? Por catolicismo estou falando cristianismo, porque o catolicismo foi a primeira religião cristã criada com esse propósito. Então estou falando do cristianismo. Houve aconteceu uma coisa interessante, que o catolicismo santificou pessoas apenas pelo seu status, né? Então existem santos que os católicos hoje adoram, digamos assim, né? Não sei se está certo me referir assim, mas que foram guerreiros, que foram sanguinários, que, enfim, né? que de santo não tem nada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que assim, a gente idealiza que um homem santo, né, que um homem, maneira de falar, né, forma de expressão, perdoem-me as mulheres que eu me expressei mal, uma pessoa santa, que seria no caso um mestre espiritual, deva se comportar de determinada maneira. Isso é só uma idealização humana, porque cada um tem o seu próprio jeito de ser. E quem transcendeu não está preocupado com o que o outro pensa dele. Então, vale analisar, eu não tenho por que citar nomes, mas a gente cria muita idealização. Um mestre, a gente acha, vamos dizer assim, a gente acha que o mestre espiritual não pode ter dinheiro, não pode ter carro, não pode ser isso, não pode ser aquilo, enfim, são idealizações humanas, porque o mestre está acima disso. O que importa é o que ele diz. O que importa é a profundidade daquilo que ele ensina. E não tem como subir nas costas do mestre para subir a montanha e para conhecer os detalhes da montanha. É impossível.
O mestre, ele caminha sozinho. Cada um tem que caminhar sozinho para conhecer a montanha. Então, o que o mestre faz com o conhecimento dele é menos importante do que a profundidade do seu ensinamento. Eu não estou dizendo que o que ele faz é menos importante do que ele diz. Não é isso que eu estou dizendo. É mais profundo. É importante se aquilo que ele ensina condiz com a verdade, condiz com aquilo que os outros mestres ensinam, além da palavra. Então, a gente não deve idealizar como um outro ser humano deve ser, como ele deve se comportar. Porque o ser humano não é uma ideia, o ser humano não é um conceito, o espírito não é uma ideia, o espírito não é um conceito. Deus não é uma ideia, amor não é uma ideia. Não são conceitos. Isso é vida. E vida não é uma ideia. Vida não é um conceito. Você sabe disso, porque você sente a vida todos os dias. Quando está alegre, quando está triste, quando está com dor de barriga, quando está com fome. Quer dizer, tudo isso não são idealizações. Tudo isso é vida. Então, como se pode idealizar outro ser humano de como ele deve se comportar e como ele deve ser? É para pensar. Fique sempre do lado dos mestres espirituais, não importa o que aconteça. Conheça a fundo o trabalho deles e fique sempre do lado deles. É uma dica. Faça o que você quiser, não é uma ordem, é uma dica. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades. Compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!